Olá, alunos! Dando continuidade às nossas aulas remotas, hoje nós vamos falar da Revolução Francesa. Nós vamos entender as causas que levaram à Revolução Francesa e sua consequência para o mundo, tá? Naquela época. Bom, a Revolução Francesa foi um conjunto de eventos que ocorreu entre 1789 a 1799. Alterou o quadro político, econômico e social da França naquela época. Bom, antes da Revolução, a França era caracterizada pelo Antigo Regime. Ou seja, o que era o Antigo Regime? O absolutismo monárquico. A questão também existia o mercantilismo e a sociedade estamental. A Revolução ela rompeu com o Antigo Regime, que dominava a Europa desde o século XV, certo? Tornou-se, assim, um importante marco histórico iniciando a Idade Contemporânea. A Revolução Francesa inspirou reformas em outros países, além de ter influenciado a independência das Américas Espanholas e a proclamação da independência do Brasil. Embora seja uma revolução burguesa, no caso da Revolução Francesa, houve forte participação popular. Representa o momento em que a burguesia, já detentora do poder econômico, atinge o poder político. Por quê? Porque a burguesia ela já tinha muito dinheiro e queria subir ao poder. Dentre as principais causas da Revolução Francesa, podemos destacar o custo da monarquia, pois o rei Luís XVI e sua corte gastavam enormes quantias de dinheiro para sustentar seus privilégios. Outra causa que levou à Revolução Francesa foi a propagação das ideias iluministas. Também as ideias iluministas também influenciaram o desejo por reformas políticas e econômicas na França. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade acabaram estampados nas bandeiras, na bandeira e também no hino da França. E outra causa também principal foi os gastos com a guerra. O Luís XVI ele gastava muito com guerras. Esses gastos com a guerra pesou na economia do país. A França participou da Guerra da Independência dos Estados Unidos e antes disso ela perdeu a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Então ela gastou rios de dinheiro com guerras, não é? E não cuidou do seu povo. E além de tudo isso, dessa crise financeira, desses altos impostos, o quadro econômico da França era péssimo. E a fome, ela ameaçava a população o tempo todo, né? Secas prejudicavam a agricultura e acentuavam a miséria. Havia escassez, gente, de alimentos, o que aumentava ainda mais a revolta da população. E outra coisa primordial aí para a Revolução Francesa, que levou, no caso, a Revolução Francesa, era a divisão da sociedade francesa, que ela pois não havia, né, mobilidade e a posição social dependia do nascimento, no caso das sociedades estamentais, que a gente vai já ver isso, né? A sociedade estamental, ela não é dinâmica, ok? Bem, a sociedade francesa, ela era estamental, acabei de falar, né? E estava dividida em 3 estados ou ordens, sem mobilidade social, que mantinha os privilégios de nascimento da nobreza. Então, a sociedade francesa, antes da Revolução, ela estava dividida em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Quem é que faz parte do primeiro estado? Clero. Quem é que faz parte do clero? Alto clero e baixo clero. Segundo estado, nobreza, que era nobreza de sangue e nobreza de toga. E o terceiro estado, o povo. Quem fazia parte do povão? A burguesia e os pobres, camponeses, trabalhadores, urbanos e desempregados, certo? Quem fazia parte do alto clero? Bispos e abades. Do baixo clero? Padres. Quem fazia parte da nobreza de sangue? Eram os nobres que herdavam, né? Eles herdavam essa questão de ser nobre de sangue, porque vinha de pai para filho. Então, eles já nasciam nobres. E a nobreza de toga eram burgueses que compravam esses títulos de nobreza. E o povão, a burguesia, a alta, média e pequena burguesia, e também os camponeses, trabalhadores urbanos e desempregados, que eram os pobres da sociedade. Então, vocês já podem perceber aí que
essa questão aí dos pobres, eles vão ter um peso aí da Revolução, tá? A Revolução, aliás, a França, antes da Revolução, ela estava também aí numa crise econômica e financeira muito grande, como eu já falei. Isso tudo por quê? Por causa da Guerra dos Sete Anos, a Guerra da Independência dos Estados Unidos e também um tratado comercial de 1786, que foi uma troca que a Inglaterra fez com a França. A França ela trocava vinhos com a Inglaterra e a Inglaterra dava tecidos ingleses, porque lá eles já estavam na Revolução Industrial, não é? E ela simplesmente não comprava, eles trocavam vinho, davam vinho francês para os franceses davam tecidos. Isso aí gerou o quê? Uma grande revolta na população, porque comprar tecido para quê? Se eles estavam precisando de outros materiais, tá bom? Esses tecidos eram mais para fazer roupas para eles mesmo, para os nobres, né? Não para o povão. Outra coisa que aconteceu também que levou à crise financeira na França foi os fenômenos climáticos. Esses fenômenos climáticos, principalmente com a questão da seca, eles prejudicavam as colheitas e aumentavam o preço do trigo e do pão, causando fome, tá? E aumentando a insatisfação popular. E outra coisa, os gastos da nobreza, principalmente da Maria Antonieta, a esposa do Luís XVI. O luxo das festas da corte francesa no Palácio de Versalhes eram bancados pelos impostos pagos pela burguesia e também pelo povão. A burguesia, como ela tinha dinheiro, que era a alta burguesia, era a que mais pagava imposto, ou seja, pagava um imposto maior. O povo pagava um imposto menor porque ele não tinha quase nada. Então, por isso, gente, que a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. Porque os burgueses, além de pagarem altos impostos, eles também queriam participar da vida política do país. Bom, a insatisfação da maioria esmagadora da população, gente, contra a monarquia, fazia da França um terreno fértil para os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, esse era o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Ele sabendo aí que já estava para ocorrer uma guerra entre esses poderes, aliás, entre esses estados, né, essas ordens, eles fizeram uma reunião. E o que foi essa reunião? Foi uma reunião dos estados, que foi chamada Assembleia é reunião, né? Assembleia dos Estados Gerais, no ano de 1789. Já estamos indo aí para o início da Revolução Francesa. Então, para resolver a questão dos impostos, ou seja, a nobreza tinha que pagar também, né, impostos, não só a burguesia, né? O rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais com representantes dos 3 estados. Cada estado tinha direito a um voto, mas a burguesia queria uma votação por indivíduo, o que levou a violentas discussões. Por que houve essas discussões? Por quê? O rei tinha um voto. O clero ia ter 2 votos, no caso, se fosse por pessoa, né? E a burguesia ia ter 1.000 votos. Por quê? Porque era a maioria da população, né? Então, eles começaram a brigar. E aí a burguesia disse: não vai ter acordo? Então faz o seguinte, a gente vai aqui e vai se separar. Então, eles saíram dessa reunião, foram para uma parte e começaram a elaborar uma constituição. Eles chamaram essa reunião de Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, eles queriam elaborar uma constituição, tá, que substituísse o poder do rei, ou então que moderasse o poder do rei, que ele não fosse absolutista, que ele fosse que ele obedecesse a uma constituição. Bom, então essa constituinte, ela ocorreu no ano de 1789 até 1791. Aí nós já estamos na primeira fase da Revolução Francesa, certo? A Constituição representaria o fim do absolutismo monárquico na França. Em Paris, o povo invadiu a antiga prisão da Bastilha, num momento que representou simbolicamente o fim do antigo regime. Primeira fase da Revolução
Francesa. Foi bem aí, quando o povo invade a Bastilha, começa a Revolução. Na zona rural, os camponeses invadiram castelos, incendiaram plantações, massacraram membros da nobreza e do clero, que foi chamado, essa época aí, essa primeira fase, ela foi chamada de o Grande Medo. Então, o Grande Medo foi quando os camponeses e trabalhadores, eles realmente tiveram coragem para enfrentar os seus problemas, né? Bem, nessa questão da elaboração da Constituição, o que foi acontecer? Primeiro, foi elaborada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Realmente foi direitos do homem e do cidadão. Mulher estava do lado de fora, né? Todos têm o direito à liberdade, à defesa e também a questão da defesa da propriedade privada. Todos têm direito à liberdade e à defesa da propriedade privada. Isso aí é um pensamento iluminista. A extinção dos privilégios feudais da nobreza. Acaba essa questão de sociedade estamental e também a nobreza não queria mais pagar imposto. Então, a nobreza agora começa a pagar imposto. Aprovação da Constituição Civil do Clero. Foram confiscados bens da igreja e agora a igreja estava subordinada ao Estado francês. E também houve a promulgação da Constituição mesmo, no ano de 1791, que estabelecia o voto censitário, a tripartição dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Gente, aí, durante a Revolução, o que é que vai acontecer? Luís XVI aceitou a Constituição, mas ele foi pego ao fugir, né, para a Áustria com sua família. E aí ele foi preso no Palácio das Tulherias, tá? E aí depois ele foi decapitado, certo? Ele vai sofrer aí a pena de morte, com a morte na guilhotina, e ele vai ser decapitado. 2 dias depois vão pegar a Maria Antonieta e vão fazer a mesma coisa com ela. As monarquias absolutistas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a França. E diante da invasão prussiana, a Assembleia convocou todos os cidadãos à guerra, dizendo assim: as armas, cidadãos, formai vossos batalhões, marchemos, marchemos, nossa terra do sangue impuro se saciará. Então, eles começaram a convocar, principalmente os jacobinos, eles começaram a convocar a população para se armar, para ir para a guerra. Bom, então, a segunda fase da guerra, aliás, a segunda fase da Constituição é a Convenção. Segunda fase é a Convenção. Primeira fase é quando a população invade a Bastilha, né, e começa aí a briga, começa uma revolução. Eles prendem Luís XVI, matam Luís XVI aí na primeira fase da guerra. E eles elaboram uma Constituição. Bem, na segunda fase, nós vamos chamar de Convenção, que ela vai durar de 1792 até 1793. Tá? Seus membros foram escolhidos por sufrágio universal, ou seja, por voto masculino, e pertenciam aos seguintes partidos. Primeiro, girondinos. Sentavam-se à direita da Assembleia e representavam a alta burguesia. Jacobinos sentavam-se à esquerda da parte mais alta da Assembleia e defendiam os interesses da pequena burguesia e dos sans-culottes, que eram pessoas populares, né? E a planície, ou pântano, sem posição política, sem posição política definida, sentava-se ao centro da Assembleia, na parte mais baixa. Ou seja, esse pessoal aí da planície, eles estavam esperando quem venceria. Se fosse os girondinos, eles pulavam para o lado dos girondinos. Se fosse os jacobinos, eles pulavam para o lado dos jacobinos. Então, eles estavam em cima do muro. Eram neutros, não tinham partidos definidos. Muito bem. Aí, na convenção, foi decidido, por votação, manter o rei deposto, né? E aí, o que acontece? Ele foi para a guilhotina, certo? Já falei isso para vocês. A execução do rei levou as nações absolutistas, como Áustria, Prússia, Espanha, reinos italianos, Países Baixos e a Inglaterra, a formar a primeira coligação contra a França. Então, vai começar uma batalha aí, França contra Áustria, Prússia, Espanha, Itália, Países Baixos. Ou seja, reinos italianos, que nessa época ainda não era Itália, porque ela ainda não tinha se reunificado, né?
Muito bem. Dentro da França, houve levantes antirrevolucionários de camponeses, instigados por padres reacionários e pela pequena nobreza, né? Em junho de 1793, tem o início a República Jacobina. Então, quem vai mandar a República Jacobina é Robespierre, porque Robespierre foi o principal líder aí da Revolução Francesa e ele vai ser escolhido, né, como o principal líder. Ele vai fundar uma República Jacobina. Só que aí essa República Jacobina vai ser uma ditadura. Lembra que eu falei que lá na Revolução Inglesa teve o Oliver Cromwell, que também lutou na Guerra Civil, mas a república dele se transformou numa ditadura? A mesma coisa a gente vai ver aqui na Revolução Francesa. Robespierre, né? Ele vai assumir o poder, só que aí, em vez dele praticar aqueles atos de liberdade, igualdade e fraternidade, o Robespierre vai implantar o terror. Então, ele vai começar a perseguir os girondinos, certo? Ele vai começar a matar pessoas que eram contra suas ideias. Então, não vai ser legal aí para o Robespierre. Por quê? Porque depois ele vai ser preso e vai ser guilhotinado. Então, a República Jacobina, ela começa em 1793 e ela vai até julho de 1794. Ela começa em junho de 1793 e ela vai até julho de 1794. Bom, o que é que o Robespierre vai criar aí com a República Jacobina? Primeiro, a criação do Tribunal Revolucionário. O que é que ele vai fazer? Ele vai julgar os opositores da Revolução e vai condenar esses opositores à morte na guilhotina. Então, esse é o terror. Ele simplesmente vai dizer assim, você não gosta de mim? Guilhotina. Esse aqui, a opinião dele é diferente da minha? Guilhotina. Então, ele vai começar a guilhotinar todo mundo, né? Houve a criação, mas por outro lado, também, houve a criação do ensino público gratuito, abolição da escravidão nas colônias, tabelamento de preços dos alimentos e a instituição do sufrágio universal masculino, que é o voto. Bom, os jacobinos, eles começam aí, com esse regime de terror do Robespierre, ele começa a perder popularidade e ele vai caindo, tá? Principalmente entre seus próprios colegas aí, certo? Então, eles vão perdendo popularidade por causa da carnificina das execuções, gente. Era uma coisa assim, coisas banais, ele mandava matar. O que levou à volta dos girondinos. Então, os girondinos, eles pegam Robespierre, matam Robespierre e se tornam aí os principais líderes, né, durante a Revolução. Que eles vão dar um golpe do 9 Thermidor, certo? Então, esse golpe aí levou os os girondinos ao poder, certo? E que eles vão chamar de reação termidoriana. Reação termidoriana é quando eles vão perseguir os jacobinos e ficar no poder, no caso dos girondinos, né? Os girondinos, eles ficaram no poder de 1794, gente, até 1795. E o que é que eles vão fazer? Eles vão capturar Robespierre, vão julgar Robespierre no mesmo dia, e no outro dia, de manhã cedo, Robespierre será guilhotinado, né? Ele terá sua cabeça cortada. Bom, a execução de Robespierre na guilhotina, que foi a primeira reação primeira reação termidoriana, e a anulação das medidas populares tomadas pelos jacobinos. Depois, eles vão restabelecer a liberdade de preço dos alimentos e eles vão promulgar uma nova Constituição. Então, aquela Constituição feita na primeira fase ali, na segunda fase, na primeira fase da Revolução, ela vai cair por água abaixo, certo? E eles vão fazer uma nova Constituição que estabelecia que o poder executivo seria exercido pelo diretório, além do retorno do voto censitário. Então, aqui vai começar uma outra fase da Revolução Francesa, que é o governo do diretório. É a terceira fase da Revolução Francesa, que é o governo do diretório. Ela vai começar em 1795 e vai terminar em 1799.
Bem, após a queda de Robespierre, a alta burguesia, gente, ela voltou ao poder disposta a consolidar suas conquistas. Em agosto de 1795, foi criado o Diretório, no qual 5 membros, chamados de diretores, por isso que o nome era Diretório, tá? Exercia o poder executivo. Esta fase encerrou em 1799. A crise econômica agravava-se a cada dia. A corrupção aumentava e faltavam alimentos para a população. Com o passar do tempo, a fome aumentava e também a questão desse governo do diretório foi ficando cada vez mais enfraquecido. Porque vocês já imaginaram 5 pessoas governando? Não dá certo. Alguém iria mandar mais do que o outro, né? Com a França imersa no caos e sob a ameaça de ataques internos e externos, a burguesia articulou entregar o poder a alguém influente e poderoso. Este alguém foi o jovem Napoleão Bonaparte, tá? Então, Napoleão Bonaparte, ele vai assumir o poder aí, certo? Ele vai assumir o poder como um governo aí que ele vai governar a partir, no caso, de 1799, tá? Ele começou a governar a França no governo do diretório, certo? Bom, esse diretório, ele teve a maioria girondina e também ele sofreu oposições dos jacobinos e também dos monarcas. Ele enfrentou tentativas de golpe dos dois grupos, como a conspiração dos iguais, cujo líder jacobino foi preso e guilhotinado pelos girondinos, certo? Então, o que acontece? A última fase aí da Revolução Francesa foi quando Napoleão Bonaparte ele assume o poder. Então, o Napoleão Bonaparte, ele já tinha muito sucesso aí no exército durante a Revolução Francesa. Ele foi um soldado aí na Revolução Francesa. E como ele era um gênio militar, certo? Ele assumiu o poder através do golpe do 18 Brumário. Então, para consolidar sua república burguesa, os girondinos apoiaram o golpe do 18 Brumário e Napoleão Bonaparte derrubou o diretório e instituiu o consulado. Então, aí já vai começar uma nova fase na França que nós vamos chamar de Era Napoleônica, tá? Então, esse foi o resumo da Revolução Francesa. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Vão lá no livro, leiam, façam as questões. Qualquer dúvida, estou aqui para sanar suas dúvidas, tá bom? Até a próxima.